Bem-vindo a Metabolismo TV, a sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e saúde. A infecção viral é igual a estresse. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Eu quero explicar-lhe curto, simples, fácil de compreender que o estresse pode enfraquecer o sistema imunitário, embora a causa seja ainda o contato com um vírus. Vou até o quadro negro por um momento para lhe explicar. Olhar. Existem diferentes organismos que podem. Prejudicando o organismo, existem 4 tipos. Há 4 tipos de organismos que lhe podem causar danos para o corpo. Algumas são bactérias, que como sabe que existem bactérias boas e bactérias que não são tão bons a ponto de serem patológicos. Pato significa doença patológica que provocar doenças. Depois há os parasitas, lamento dizer, mas todos nós temos parasitas. Você segue-me? Vem na comida, vem vegetais e um ou outro aparece sempre. Então existem parasitas. E a outra coisa é, existem fungos, por exemplo, o fungo Cândida, que é um cogumelo muito famoso e os cogumelos sempre estão disponíveis para atacar porque o fungo, depende se há algo fraco, algo está a morrer, algo está a apodrecer, para fazer o seu trabalho. E finalmente existem vírus. Agora, o menor de todos eles, o único que é eterno é vírus. Por exemplo, uma bactéria é 300 vezes maior que um vírus, pelo que quando estamos a falar de uma bactéria que seria assim, quando grande e o vírus seria visto na melhor das então. Os antibióticos atuam contra bactérias, mas os antibióticos não, nem fazem cócegas em vírus. Medicamento tradicional trabalha muito com o assunto de antibióticos contra bactérias. Em alguns casos, as abordagens naturais também podem ser úteis. No mundo naturista, no mundo do metabolismo, sim, trabalhamos para eliminar parasitas e cogumelos porque é verdade que existem. Qual o problema? É que isso não lhes deixa muito dinheiro. Empresas farmacêuticas e trabalham mais com antibióticos. Ora, os vírus são interessantes porque os vírus são eternos. O que quer? Dizem que são eternos. Por exemplo, recentemente, que removeu o túmulo da múmia de Tutankhamon, lá no Egito, isto tem 15 mil anos, aquele túmulo estava lá. E quando o túmulo foi removido e abriram, descobriram que havia ali vírus que foram realmente ativados quando o oxigênio e a umidade no ambiente tornaram-se para ativar. Isto significa que estes vírus foram há 15 mil anos de silêncio, à espera de que uma situação voltaria a acontecer, era favorável para que voltassem a ser ativos. Assim, os vírus como tais são eternos, são cristais e de facto não morrem. Existem antivirais e vacinas que ajudam para prevenir ou controlar determinadas infecções virais. É interessante porque o corpo humano tem um sistema imunitário e o sistema imunitário que é um sistema de defesa que possui muitas ferramentas. Um deles é chamado de macrófagos. Os macrófagos são células, glóbulos brancos que são maiores do que o normal. Na verdade, são 30 vezes maiores que as células de glóbulos brancos normais. Seria assim? Minúsculos, este é 30 vezes maior. Estes macrófagos está provado que matam vírus. Na verdade, um vírus está lá e o macrófago vem e instala-se ao redor dele. E continua a crescer. Chega um momento que o envolve e depois começa a puxá-lo. Algumas enzimas e assim por diante e destrói o vírus. Assim o ser humano não conseguiu fazer que o sistema imunitário do corpo faz. Agora, sempre que tiver uma infecção viral, o que precisa de saber é que os vírus são organismos parasitas oportunistas. Por exemplo, tenho pessoas que vêm ter comigo para a Natural Slim e dizem-me: "Ei, Dom, Frank, tenho uma infecção por herpes. Eu tenho herpes labial. Digo-lhe sempre, olhe para ver que tipo de comida está a comer. Comer o que está a provocar um ataque que causa estresse ao seu corpo e o faz explodir herpes. Muitas vezes descobrem que são amêndoas. Amêndoas, para muita gente, são agressores. Por quê? Porque a amêndoa é muito rico num ingrediente chamado arginina. A arginina pode fazer crescer os vírus. Da mesma forma que existem aminoácidos, como L-lisina, que impede a reprodução vírus. Muitas pessoas comem amêndoas e assim sucessivamente, e o herpes irrompe, mas se está a ter problemas com o seu parceiro, discussões, só o stress disso o vai deixar louco. Herpes e este ir arrebentar pela boca, ou se tem vaginalmente ou naquela zona sexual, por depois explode-te.
mas pode ver que os vírus florescem e prosperam sempre quando o corpo está sob estresse. Quando o corpo está sob estresse e o sistema é ativado, nervoso, entusiasmado, é isso que ele faz, é que suprime o sistema imunitário. Sempre que você está estressado, é que fica doente, suprime o sistema imunitário e isso faz com que então os macrófagos já não conseguem fazer o seu trabalho para controlar vírus. Assim, sempre que está a ter infecções virais, o médico ele dir-lhe-á que não há nada a fazer sobre isso, tome um analgésico, tanto faz, mas procure por o que o está a estressar, vá para Metabolismo TV, encontre os seus alimentos ofensivos, veja os episódios e descubra como está. Com a ajuda de um glicosímetro, pode encontrar quais os alimentos que o estão a atacar, que lhe estão a causar stress e, portanto, diminuem a sua resistência e tornam o vírus manifestar-se, porque ele é um parasita oportunista e ele espera sempre o seu corpo. Isso é fraco. Então, se mantiver o seu corpo forte, com boa hidratação, com uma nutrição adequada, comer de acordo com o tipo de sistema nervoso que o seu corpo tem e a dormir bem, os vírus ficam quase sempre restos. Os vírus atacam quando está fracos, porque são oportunistas. E isso para si, digo isto porque a verdade triunfa sempre.